fascismo tem origem oficial em 1919 e fica conhecido a partir de 1922, quando Mussolini chega ao poder, tornando-se chefe do executivo. Ainda que a Itália seja o berço desta ideologia, toda a Europa viveu a expansão deste regime. O fenómeno fascista estendeu-se para outros países como a Alemanha, a Jugoslávia, a Hungria, Espanha e Portugal, entre outros, ainda que com diferenças entre si. Nas bases desta emergência de autoritarismos está a radicalização social e política que florescia na Europa entre 1918 e 1923, fruto do caos económico de pós-guerra, do socialismo revolucionário implementado na Rússia e nos impactos do Comintern na mentalidade operária. Para os operários, descontentes tanto económica como politicamente, o modelo soviético tornava-se cada vez mais aliciante. O medo do bolchevismo fez por outro lado tremer, naturalmente, a grande burguesia proprietária e financeira, a quem jamais poderia agradar o controle operário e camponês da produção. Igualmente se sentiam intimidadas as classes médias de funcionários e pequenos burgueses. Já não bastava a inflação que lhes consumia o poder de compra e quase as reduzia ao nível dos proletários. Assistiam-os aprovando a escala grevista e as regalias sociais concedidas aos insurretos pelos governos democráticos que elas haviam ajudado a eleger. Patriotas, conservadores e amantes da ordem, as classes médias cedo integravam o coro de protestos atribuído à democracia liberal, e nomeadamente ao parlamentarismo, à instabilidade política e à incapacidade de resolução da crise econômico-social. Juntamente com as classes dissidentes, acabaram a defender um governo forte como garantia da paz social, riqueza e dignidade. Não admira, portanto, que as soluções autoritárias de direita, conservadoras e nacionalistas começassem a estar na moda desde o início dos anos 20, especialmente nos países em que a população estava mais insatisfeita e humilhada. Na Itália e na Alemanha, o fascismo encontrou o seu caminho facilmente. Os italianos eram um povo que possuía um extremo sentimento de nacionalismo. A sua identidade enquanto nação era determinada pela unidade de raça, língua, cultura e território. Este sentimento de nacionalismo foi profundamente atingido, no período do pós-guerra, pelo não cumprimento integral das promessas por parte dos aliados da guerra. A Primeira Guerra Mundial trouxera consequências desastrosas para a Itália. O país encontrava-se destroçado e os aliados recusaram-se a cumprir os acordos feitos. Os italianos sentiam-se humilhados. Escusado será dizê-lo, ainda mais humilhados sentiam os alemães. A Alemanha foi a grande perdedora e considerada pelas cláusulas do Tratado de Versalhes como responsável pela guerra. Viu-se amputada de 1/7 do seu solo, de 1/10 da sua população e cortada em duas. Perdeu todas as suas colônias, a frota de guerra, parte da frota mercante, as minas de carvão do Saale e foi obrigada a reparar financeiramente os pesados prejuízos da guerra. Foi desse sentimento de nacionalismo ferido que Mussolini estruturou na Itália o regime fascista e serviu de inspiração para Adolf Hitler instaurar na Alemanha o nazismo. O nazismo, sistema político fascista que ia sustentar o Holocausto e o genocídio judeu, foi instaurado na Alemanha em 1933. Para além de perfilhar os traços ideológicos do fascismo italiano, distinguiu-se pelo racismo violento, fundamentando-o numa suposta superioridade biológica e espiritual do povo ariano, ao qual pertenceriam os alemães. Ao Estado nazi erigido em Estado racial, incumbiria não só a preservação da raça superior, libertando-a dos elementos impuros, daí a perseguição aos judeus, mas também a sua expansão, de onde surgiriam a teoria do espaço vital e o imperialismo alemão. Depois de ter conseguido reduzir os milhões de desempregados na Alemanha para quase zero, ter alcançado acentuados progressos na agricultura e indústria, Hitler, ou Führer, como era aclamado, tinha já o apoio da população. Contava ainda com uma eficaz máquina ideológica de propaganda nazi, que incutiu terror às pessoas através dos desfiles e marchas de soldados armados, com estandartes, controlava os meios de comunicação, a produção cultural e exaltava a superioridade da raça e do regime. Em 1933, proíbe o acesso ao funcionalismo público e às profissões liberais a não-arianos. Em 1935, com as leis de Nuremberg, proíbe o casamento e qualquer tipo de contacto sexual entre arianos e judeus e retira a nacionalidade alemã aos judeus de origem alemã. 1938 foi o ano em que os bens dos judeus foram confiscados e em que se deu a chamada Noite de Cristal, em que se queimaram lojas e sinagogas judaicas. Os judeus foram proibidos de exercer qualquer profissão, frequentar espaços públicos e obrigados a usar a estrela amarela de David para identificação. Em 1942 foi tomada a decisão final do problema judaico.
Os judeus que já tinham sido obrigados a ir para os guetos são levados para os campos de concentração e vai proceder-se ao genocídio. 6 milhões de judeus morreram nos campos de concentração, câmaras de gás ou devido à fome, doenças, execuções sumárias e trabalhos forçados.